Cara, eu não devia ter comprado essa briga. Pra que eu fui mexer com isso? Tem alguma que você Você arrependeu, lembrou que você um falou assim, negócio. pra Rapaz, que eu fui... lógico, não é Não, você possível. deitou no travesseiro e Com falou tanta assim... briga, você não arrependeu Você deitou no nenhuma. travesseiro e falou assim, pra que eu fui mexer com essa pessoa? Deixa quieto. Tem alguma que você arrependeu? Rapaz, eu tenho que fazer em revista aqui a minha mente pra saber o que eu me arrependi, sinceramente. Sério mesmo? Brigar com o Alexandre de Moraes eu não me arrependo. Brigar com o PT não me arrependo. Com o movimento, as minhas maiores brigas, eu tô aqui enumerando. Movimento gay, não me arrependo. Pablo Marçal, não me arrependo. Eu, sinceramente... Com o Nicolas não chegou a ser briga, não. Com o Nicolas chegou a ser posição de... Nicolas, eu apenas quis salientar você quis... posicionamento dele. Só isso. Sim, foi Gosto só do isso. Nicolas, promissor para o país, para o futuro. Ele é um garoto promissor. Agora, não é porque... É a mesma coisa Bolsonaro. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, meu irmão, que foi para Mônica Bergamo, que foi agora quando acabou a eleição. Sim. Acabou a eleição, na segunda-feira, de uma entrevista para Mônica Bergamo, que é a maior jornalista brasileira, eu catei o Bolsonaro, por causa da omissão dele na campanha de São Paulo. Falei, um líder não pode ser frouxo nem covarde. Não pode, posso sim, eu não sou bolsomínio. Uma coisa, eu sou apoiador, eu não sou cabo eleitoral. É uma diferença grande. Uma coisa é você apoiar alguém, outra coisa é você ser cabo eleitoral e submisso. Não, se errar, vai apanhar. Não tem conversa, vou falar, vou abrir minha boca, eu vou vender minha consciência pra alguém? De jeito nenhum. Então, sinceramente, de coisas grandes, eu não me arrependo de nenhuma. Posso me arrepender até de coisas menores, de posicionamento, mas eu tenho que me lembrar aqui. Mas de coisas menores, que eu falei na minha rede social e não era pra falar. Isso já aconteceu. Sim. Mas das coisas grandes, não. Das grandes, não. Não. A voz profética, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é muito importante. A voz profética, ela não é para agradar as pessoas, ou para falar o que as pessoas querem ouvir, sabe? Por isso que eu durmo em paz. Eu depois de um tempo de vida e de experiência, eu sei quando Deus me impulsiona para alguma coisa. Eu percebo, eu tenho uma nítida percepção espiritual quando Deus está me empurrando para me posicionar em alguma coisa, sabe? Então eu tenho paz, mesmo que o mundo desabe contra mim, mesmo que a maioria fique contra mim. Porque hoje nós temos um problema, Alex. Nós estamos baseando nossa opinião na opinião de redes sociais. E não no nosso caráter, no que nós cremos. Existem 3 coisas inegociáveis que estão dentro de uma. Princípios. O que são nossos princípios? Crenças, valores e caráter. Então, meu, seu, dele, é formado por isso aqui. Sim, sim. Então, crenças, valores e caráter. Não pode se negociar. E nós estamos negociando. Não, está desagradando. Não, o pessoal não está gostando. Não, o pessoal achou que você foi mal. Então, meus princípios são inegociáveis. Crenças, valores e caráter. Não quero saber se estão gostando, se não estão gostando e tal. Agora, eu vejo muita coisa que eu não entro. No mundo evangélico, que eu vejo. De mal até. Mas eu não entro, porque eu não sou palmatória do mundo. Eu oro a Deus, quando eu vejo que é uma coisa séria e que o povo precisa de uma direção, aí eu entro e me manifesto. E eu não estou preocupado diante de Deus. Eu gostei, não gostei da sua palavra, eu dou gargalhada. De vez em quando eu leio os comentários, a minha mulher, e estou dando risada, a minha mulher diz assim, tá rindo de quê? Assim, eu estou indo dos panacas aqui, estão metendo pau em mim. Eu não estou nem aí, cara. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Sabe, eu não estou nem aí. É aquilo que eu disse, eu prefiro agradar a Deus do que o mundo, é só isso. Agora, dizer que eu acerto todas, por favor. Eu não vou aqui dar uma de... não, tudo que eu falo, eu posso falar coisas que eu podia dizer assim, eu podia ter amenizado um pouquinho nisso aqui, eu fui muito duro. Povo abençoado do Brasil, muita gente me pergunta, Malafaia, por que agora um ato em Brasília em favor da anistia humanitária? Eu te explico. Para a gente poder fazer uma manifestação gigante, precisamos de 30 a 40 dias, e nós não temos tempo para isso. Por isso, não vamos fazer uma manifestação, nós vamos fazer uma caminhada pacífica em favor da anistia humanitária. E tem que ser agora. Temos que pressionar deputados e senadores, porque pertence exclusivamente ao Congresso Nacional dar anistia. Artigo 48 da Constituição, inciso 8. E nós estamos vendo o STF querer se intrometer
para fazer uma meia-sola, porque eles sabem que essa conversa de golpe é uma farsa. Essas condenações pesadas a patriotas inocentes é um absurdo. Então eles querem sair bem da fita. Não, vamos fazer uma lei aí, faz uma lei aí para liberar alguns, colocar outros com tornozeleira em casa e condenar outros para poder justificar que houve uma tentativa de golpe. E nós não vamos aceitar essa farsa. Por isso, vamos pressionar. Não importa se vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ou 10.000 pessoas nessa caminhada. Vamos lá, é quarta-feira, a partir de 16 horas, com saída lá da Torre de Televisão de Brasília até o Congresso Nacional. A caminhada vai ser feita de dia, vai até 17h30. Então, você não pode chegar 4 horas, vai chegar 4h30, vai chegar 5, vai pegar no meio a caminhada, mas vá. Fique tranquilo, não dê ouvidos a frouxos, covardes e medrosos. Vai ter um grande aparato policial em toda a caminhada e nós vamos filmar tudo com equipamento profissional de televisão. Eu não tenho nenhum interesse político, não sou candidato a nada, não tenho nenhum parente preso, mas vou ficar calado de ver tanta injustiça vergonhosa de patriotas presos e outros que estão a caminho da cadeia por uma farsa de pseudo-golpe. Eu não vou me calar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos nos posicionar. Vamos caminhar para poder pressionar o Congresso Nacional. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Aqui, ó, uma pergunta aqui. Por que as igrejas estão mais preocupadas em se amoldar aos padrões do mundo para encher? Olha, eu sou muito cuidadoso com esse negócio de falar da igreja. Né? Sabe? É, isso aí. Porque a igreja, tem que ter o temor. Rapaz, a igreja é de Jesus, cara. Ela é triunfante. Aí, a igreja Meu falou, Deus, olha o mundo espiritual, ó. Aí, ó. Falou Aí, pra daí, ué. Ah lá. Sai pra lá, abre a porta, ele tá saindo. Abre a porta que ele tá saindo. Fala da igreja! Ah, vocês acham que aqui não tem pentecostal, eu não né? acho que a igreja está se amoldando ao mundo. Isso é muito ofensivo à igreja. Eu acho que alguns cristãos, Isso. alguns pastores, alguns líderes podem estar fazendo isso. Mas a igreja é triunfante, ela continua a sua marcha. Assim, isso não é a igreja. Pregando o evangelho, ganhando vidas para Cristo. Então, hoje também, sabe o que eu tô vendo, rapaz? Tem uma turma de linguarudo. Ministério da fofoca. Eu falei que você tem um Uma Ministério turma da de fofoca. linguarudo. Que, sabe, que tem bronca de pastor, que tem dor de cotovelo de sucesso por causa do seu fracasso. Aí ataca, fala mal de igreja. Aí vem com essa teologia imbecil, idiota. Só querem encher templo. Eu quero qualidade e não quantidade. Que conversa fiada é essa? Eu quero quantidade com qualidade. Que papo é esse? E outra, tem 4 tipos de cristãos na Bíblia, no Novo Testamento. Não tem um, não. Tem o forte, tem o fraco. Tá na Bíblia. O carnal e o menino. É cristão, 4. Paulo fala de 4 tipos de cristãos. Tem um gordo também. Nós não só temos o forte, não. Mas deixa o fraco lá, deixa o menino lá, deixa o carnal que misturado com o forte para ele se tornar forte. Aí vem esses hipócritas fariseus do nosso tempo querer falar de igreja, querer falar de pastor. A igreja está no mundo. Rapaz, a igreja é o produto da minha fé, da minha espiritualidade ou da minha carnalidade. A igreja é isso. A igreja não é uma coisa isolada. E outra... O que é a igreja, gente? A igreja é o hospital de Deus. Aqui não é perfeição. A igreja é o hospital de Deus para essa gente ruim como eu. O cara tá na igreja por quê? Quando é que a igreja passou a ter defeito? O dia que nós chegamos nela, cara. Chegamos. Porque se nós não tivéssemos nela, ela era perfeita. Que a igreja é perfeita, pede para Jesus te levar. Aí você vai pro céu, vai estar pra perfeição. Exatamente. Fiz Malafaia com isso. Sabe quando ele foi chamar a namorada pra namorar, ele conversa assim? Querida! Me dá um beijo aqui. Eu não consigo imaginar ele falando manso. Não, aí tem o Sabe falar mansinho também? Sabe falar? O carioca sabe. O carioca sabe chegar. Chega já. Vem cá, papaizinho. Vem cá do meu lado aqui, ó. Vem cá. Fala, você já viu? Você falou mal de mim. Não, falei mal não. Meu docinho, meu gostoso. Fala, meu cuidado. Isso é perigoso. Me conta uma coisa, você já viu ele falando manso? Sim, calma. Tem momento de manso. Ele, nos momentos, assim, pessoais, ele é engraçado, também conta piada, ri de piada. Conta, Silas parece que ele briga o dia inteiro, 24 horas brigando. Isso que muita gente não entende. Se você fizer pra ele, obrigado! Se ele falar 10 horas, nessas 10 horas, meia hora vai ser brabo. As outras 9 horas e meia,
manso, rindo, brincando, contando piada. É o melhor amigo que eu tenho, um cara fantástico, é um negócio fora de série. Perfeito a gente não é, né, nego? É totalmente diferente dessa imagem que a gente tem. O pessoal fica muito com ele, o quê? O inimigo. É porque as pessoas É confundem verdade, você é verdade. defender Eu tô conversando posição. aqui com o pô. filho dele, com um dos melhores amigos dele, amigo há mais de 40 anos. Então tem que dar ouvido a quem É o maior também amigo da história Jabes. É meu maior amigo mesmo, de 40 anos de amizade. Então, Cada um tem o que merece, as sabe? pessoas, é claro, as pessoas pensam, irmão, que você, sabe, não é ser humano. Já perguntaram à minha mulher, como é que é seu marido em casa? Pois é. Assim como que... Ele vai achar que pessoal você deve pensa brigar o tempo todo, pensa bravo que eu o tô tempo todo. em debate ou defendendo posições o tempo inteiro, sabe? A ideia das pessoas... Pô, pastor, mas o senhor só entra em polêmica. Meu irmão, Deus chama cada um para uma coisa. Exatamente. Deus não chama todo mundo para a mesma coisa, gente. Isso que vocês têm que entender, que o povo tem que entender. Deus não chama todo mundo para a mesma coisa. E graças a Deus por isso, Exatamente. irmão. Graças a Deus pelos mansos, pelos que não entram em briga nenhuma. Tem gente assim, tinha que ter uns 10 Silas no Brasil. Eu não concordo com isso, não. Ia dar uma confusão. Tinha que ter uns 10. Não. Tem que ter cada um naquilo que Deus chamou para ser. Exatamente. Cada um, por exemplo, você é Pra comer, único no que pra você comer. faz. Sabe, teu estilo, teu jeito. Então quer criticar você por quê? Cala sua boca. E você é assim desde a época que quando você, com esse teu estilo, Não tinha nem YouTube, né? havia o conservadorismo na igreja, era Tinha. muito poderoso. Demais. Tá certo? Então você sofreu crítica, você tomou pancada e você mudou. Não, por causa da tua convicção. Essência. Agora, se você não tivesse convicção do que você é, você tinha mudado, ou tinha desistido. Com certeza. Você apanhou pra caramba, por causa do teu estilo, do teu jeito de ser. E é isso que o povo de Deus tem que entender, irmão. Queridinho de Jesus, entenda. Nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, inconfundível e incomparável. Por que a graça de Deus é multiforme graça e não uniforme graça? Porque Deus atinge o indivíduo. Deus conhece que o planeta Terra só tem você, tem alguém parecido, não tem ninguém igual a você. Você é uno no planeta Terra, por isso que você é um indivíduo. A qualidade de ser único, sabe? Insubstituível, inconfundível, incomparável. Então, nós temos que aceitar o outro, entender o outro. Nós não somos iguais, temos temperamentos diferentes, temos chamadas diferentes. Então, quer dizer que um pastor que não faz o que eu faço é frouxo? É covarde? Não. É o estilo dele, ele não foi chamado para esse tipo de guerra. Ele, lá na igreja, é claro, se um pastor se omite em relação ao pecado, aí é outro papo. Mas quem disse que todo pastor foi chamado para ser uma voz profética, para fazer questionamentos? Deus me preparou para isso, cara. Eu estudo, eu leio. Olha o que Deus fez comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, um cara de alto nível, sentava comigo e me ensinava a ler jornal com 10 anos de idade. E eu tinha raiva porque eu queria ler a parte de esportes. Mas para ler a parte de esportes do Jornal do Brasil, na época, o Jornal Papel, tinha que ler política, economia, política nacional e internacional. Eu falo para você, de 56 anos de política internacional, nacional, eu digo aqui para você, foi meu pai que me impregnou nisso. Então, Deus me preparou para esse negócio. Eu não entro em debate político igual um imbecil, um idiota, com questões religiosas. Isso que eu já fui convidado para várias audiências públicas no Congresso Nacional e não levo a Bíblia. Porque Deus me preparou para isso. No evangélico, o pastor Silas Malafaia disse que o pastor mirim Miguel Oliveira, que tem 15 anos e se diz profeta, é uma farsa. Para Malafaia, o Miguel é um menino inteligente, mas que está sendo usado para enganar as pessoas. A coluna do Paulo Capelli mostrou que o Conselho Tutelar impediu Miguel Oliveira de publicar suas pregações nas redes sociais. O religioso que atua na Assembleia de Deus Avivamento Profético poderá frequentar a igreja e atuar como pastor, mas sem expor publicamente as atividades. E olha, para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, estamos ao vivo com o Felipe Salgado e também com o pastor Silas Malafaia. Boa tarde, pastor. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estou aqui com o Felipe Salgado, ele vai conversar com o senhor agora, ele que também é da coluna do Paulo Capelli e trouxe aí sua declaração de hoje. Pastor Silas Malafaia, boa tarde. A coluna do Paulo Capelli, o senhor afirmou que, embora inteligente, o pastor mirim Miguel Oliveira é uma farsa. O senhor poderia dizer o porquê? Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1
Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta, tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade, em nome de Jesus, você está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mas um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja e ele está repetindo. Agora, quando o senhor alega que há uma manipulação por trás do garoto, o senhor acredita que é uma manipulação por parte de pastores da igreja Avivamento Profético ou dos pais do jovem Miguel? Eu queria dizer que tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais. Né? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso. E pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles e o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. O senhor alega que há exploração da fé alheia com finalidade econômica. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que o garoto estaria envolvido nesse caso. O senhor acredita que ele é um garoto mal intencionado ou manipulado? Eu acho que ele é um garoto manipulado. E um garoto inteligente. Porque o glamour, rapaz, se o glamour faz gente grande ficar besta, desculpa a expressão, nariz empinado e se achando, que dirá um garoto? Que dirá um menino desse, gente, que tá aí, que de uma hora para outra tem mais de 1 milhão de seguidor. De uma hora para outra é notícia em tudo que é lugar. De uma hora para outra tem um monte de convite. Não, isso é um garoto. Ora, se continuar nessa caminhada, vai se tornar um adulto malandro. Aí muda um pouco a configuração. Mas, por enquanto, com certeza, claro, o garoto está inchado, está achando que é o máximo. Porque é um garoto adulto que, quando recebe o glamour, fica assim. Imagina um garoto desse. Eu não culpo. Tanto é que, pela lei, ele tem responsável. Ele não é independente. Ele não é dono do nariz dele absoluto. Então, tem gente por trás dele com a certeza absoluta nessa brincadeira.